Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma reunião do nosso grupo de cardiologia Einstein. Hoje é o tópico cardiologia prática, discussão e conduta. E hoje nós temos um tema importante aí trazido pelo professor Dr. Elias Knobel, que é um caso referente com o título aí de infarto a 3 meses, conforto precordial, mais trombo móvel em VE e derrame pericárdico. Um caso rico aí para discussão das diversas especialidades, né, clínica, intervencionista, imagem, e estamos muito felizes aí com mais um encontro da cardiologia Einstein. E agora eu passo a palavra ao professor Dr. Elias Knobel para nos presentear aí com o caso. Professor, o senhor está mutado. Aí. Vamos colocar já o caso para apresentar? Compartilhar aí a imagem. Vamos lá. O Marcelo ou o Thiago vão apresentar, ou o que é que vocês preferem de uma outra forma? Se o senhor quiser, eu passo o caso e daí o senhor conduz a discussão. Ou se o senhor quiser falar. Tudo bem. Vamos começar apresentando esse caso. E esse caso, muitos de vocês já conhecem, porque eu já andei discutindo, que foi um caso muito interessante. Um paciente que teve um infarto há 3 meses, depois ele teve um desconforto precordial depois desses 3 meses, e foi constatado na evolução dele um trombomóvel de VE e um derrame pericárdico moderado. Seguinte. Então, veja bem, é um paciente de 64 anos, que eu acompanhei ele no ano passado. Ele tem hipertensão, ex-tabagista, pré-diabético, e ele teve, no dia 23 de dezembro, quando ele estava se dirigindo na Castelo Branco, uma dor precordial bem sugestiva. Ele voltou, chegou no pronto-socorro de Alphaville, examinaram ele e fizeram uma trombólise coronária, porque a dor era sugestiva e já tinha uma elevação de troponina. Muito bem. 8 a 10 horas depois, no dia seguinte de manhã, ele foi encaminhado para o Einstein, para a nossa unidade, e foi feito um cateterismo que revelou coronária direita com irregularidades, o ventrículo posterior, a ventricular posterior já tinha um stent com irregularidades, que foi feito há uns 2 anos atrás, descendente posterior nada, tronco de coronária esquerda nada, circunflexa nada, e marginal esquerda tinha irregularidades. Mas ele tinha uma lesão de 95% proximal na descendente anterior, um time 2, e foi colocado um stent nessa descendente anterior. Muito bem. Nesse dia seguinte, no dia 24, ele fez um ecocardiograma. E esse ecocardiograma mostrou que ele tinha um desempenho sistólico reduzido a discreto, com uma hipocinesia apical envolvendo todas as paredes e segmento médio anterior e septal. E tinha uma disfunção diastólica leve e uma fração de ejeção de 43%. Ele já teve nos controles anteriores, a fração de ejeção era boa. Seguinte. A doutora Vanessa quer dar uma interpretada para a gente? Doutora Elias, ela deu uma saidinha para fazer um teste ergométrico, mas volta. Então, tudo bem. É um infarto de região anterior, dá para ver bem, pegando parede anterior. Isso e tinha umas extrasístoles supraventriculares no dia 23 de dezembro. Seguinte. Elias, oi? Só queria comentar sobre esse eletro, que o supra é anterior, mas ele pega também a parede inferior. Pega a parede inferior também. Em geral, mostra a exuberância da corrente de lesão, como você tem quantidade de miocárdio
em rápida progressão de necrose, mostra o tamanho do infarto, como esse era um infarto gigante, assim. Essa é a minha sensação inicial. Muito bem comentado. Realmente, essa soma de áreas de ST supra tem essa relação, conforme você disse. Seguinte, ecocardiograma, nós temos aqui o primeiro ecocardiograma, mas em vez de eu ler esse ecocardiograma, eu queria que o Marcelo colocasse essa imagem, se for possível, agora, ou se não a gente coloca depois. O que você acha, Marcelo? Dá para colocar ou não? Dá para colocar. Essa imagem, Podemos colocar. Marcelo, corresponde a esse eco, não é? Essa daqui... Vou abrir a imagem aqui. Na verdade, essa imagem é do dia 11 de março. E ela estava mostrando aqui uma presença, primeiro aquela fração de ejeção de 45%, agora em março, esse derrame moderado, justaposto à parede lateral e posterior do átrio direito. Bom, vamos ver aí. É melhor ver essa imagem, que ela já diz tudo aí. Marcelo, vê se você consegue aumentar a imagem por em movimento. Doutor Elias, essa é uma projeção apical de um ecocardiograma mais ou menos 3 meses após o evento, que foi em dezembro do ano anterior. Isso. Em que nós já vamos ver realmente uma cinesia apical, ausência de contratilidade apical. Existe a presença da formação de uma estrutura que está justaposta ao ápice. Põe a segunda imagem, por favor, Marcelo, que corresponde a um trombo apical bastante estável, com base bastante larga, não pedunculado, com pequena mobilidade. Então, demonstra diminuição da contratilidade global do ventrículo esquerdo, com ocorrência de disfunção ventricular de grau moderado, a presença da imagem correspondente ao trombo apical de base larga, ainda heterogêneo, não pedunculado, com pequena mobilidade. Nós não estamos observando a ocorrência do derrame pericárdico, que aqui nós estamos apreciando o ventrículo esquerdo. Mas, pela demonstração, era um derrame pericárdico de grau moderado, sem que houvesse qualquer impacto hemodinâmico ou enchimento biventricular. Então, em resumo, é isso. Uma disfunção ventricular moderada, com ocorrência de um trombo estável, apical, e, pela descrição do eco, a presença de derrame pericárdico de grau moderado, sem colabamento fásico respiratório do átrio direito, que poderia demonstrar algum impacto hemodinâmico, mas não tamponamento cardíaco, haja vista que tamponamento é um diagnóstico clínico, mas sem impacto. Então, em resumo, é isso. Muito bem. Vamos ver o slide seguinte, o diapositivo seguinte. Então, aqui tem um resuminho do que aconteceu. Quando esse paciente, agora, em março, no dia 9 de março, 77 dias após o infarto, com stent in the heart, e esse eco é dessa época mesmo, ele teve uma nova dor em aperto. Reparem, 77 dias, porque ele não pôde voltar para controle, como tem acontecido nessa pandemia. Então, ele não controlou. Quando ele voltou, ele teve essa dor torácica em aperto de 30 minutos, e lá na unidade de Alphaville, onde ele foi novamente, a troponina teve essa sequência, 31, 46, 71. Ele tomou AS, estava com Brilinta, e no dia seguinte,
ele foi fazer o cateterismo cardíaco, e o cateterismo cardíaco eu queria pedir para o Mariane fazer um comentário sobre esse cateterismo, depois nós voltamos aqui nos exames complementares, porque essa foi a sequência, e é importante analisar a sequência para ver o raciocínio que foi adotado. Mariane, vamos colocar aqui o cateterismo. Nós não temos a imagem, né, Marcelo? Aí, da Posso abrir pelo Pax aqui. Se você quiser tentar, mas eu conheço bem esse caso, doutor Elias. Ele tinha feito, então, angioplastia do ramo ventricular posterior. E vocês estão vendo? Isso, a gente está vendo sim, Marcelo, obrigado. E o resultado dessa angioplastia estava mantido, era um ramo ventricular posterior bem grande, era uma dominância coronária direita. Se você pudesse já passar para o sistema esquerdo, por favor, Marcelo, para a gente caminhar para o que pode ir. Tem uma certa lentidão, mas está carregando. E o território da artéria circunflexa não era muito grande, a coronária direita era muito grande, mas realmente tinha uma suboclusão segmentar no terço proximal da artéria descendente anterior, com fluxo lentificado, uma lesão tipicamente aguda, que foi tratado, doutor Elias. Acho que temos mais. Mas esse CAT em especial, Mariane, já é o de março que o Marcelo está mostrando, tá? Que é aquele CAT já com resultado também da angioplastia de DA mantida. Isso mesmo. Esse é o de março já. Isso mesmo. Como eu participei do caso da angioplastia também, então eu estou reforçando o que o Pedro falou, que realmente era uma descendente anterior bem grande, aquela que dava a volta na porção apical, e foi colocado um stent, o resultado angiográfico muito bom, e esse caso agora ele volta conforme foi descrito, com a dor torácica, e a coronária direita continuava sem obstruções, o resultado do stent do ramo ventricular posterior continuava mantido, e o restudo do sistema esquerdo, com receio que pudesse ter algum quadro de trombose um pouco mais tardia, uma trombose subaguda ou uma trombose já tardia, para saber se tinha acontecido alguma coisa com o stent, e o stent estava ótimo. Muito bom. Então, vamos passar para a sequência, vamos voltar àquele slide anterior. Então, o que é importante é levar em consideração essa cronologia, porque o paciente, tendo tido, viu, Bruno, ele estava lá em Alphaville e teve aquela sequência de troponinas aumentadas, teve aquele desconforto, então ele foi primeiro direto cateterismo. Só que, depois, ele fez o ecocardiograma realizado após o cateterismo, e apareceu um derrame pericárdico à direita, junto à parede lateral e posterior do átrio direito, e um trombo, na ocasião, o diagnóstico que tinha sido feito era de um trombo móvel na região apical do ventrículo esquerdo. Então, esse achado do ecocardiograma trazia perante a gente o seguinte desafio: eu estou vendo um paciente que teve infarto há 3 meses, que tem um trombo na ponta que parece que está móvel, pelo menos foi essa a interpretação no início, só que ele tem um baita derrame pericárdico à direita, que daqui a pouquinho eu vou pedir para o Kaiser analisar. E aí, que comentário você faz do caso, Mioto? Doutor Elias, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, né? A primeira hipótese que eu fiz quando eu vi esse caso, e a gente até teve a oportunidade de discutir sobre isso, é que a gente esteja diante de 2 complicações diferentes do pós-infarto do miocárdio, né? Uma delas, que a gente sempre chamou de síndrome de Dressler, que hoje a gente comumente chama de síndrome pós-injúria miocárdica, que a gente sabe que pode acontecer, por exemplo, depois de uma revascularização cirúrgica, por exemplo, depois, por exemplo, de um infarto do miocárdio. Tradicionalmente, o Dressler, ele pode acontecer, ele tem uma fase de latência, e ele pode acontecer de semanas a meses após a injúria inicial, e ele é um fenômeno imune mediado através da formação de imunocomplexo, né? E que leva à inflamação dessa região, e concomitantemente, por contiguidade, pode ter inflamação do miocárdio, e é assim que eu também explico essa elevação de troponina apresentada,
E a outra complicação do infarto que a gente viu foi esse trombo de VE, que você mencionou muito bem. Lembrando que hoje em dia, com a era da reperfusão, com a era da angioplastia primária e da trombólise, se reduziu muito a incidência de trombo de VE. Tem uma casuística muito interessante do pessoal de Boston, que analisou todos os ecocardiogramas realizados aí de 2008 a 2015, foram mais de 140 mil ecos, e eles só encontraram 128 trombos de VE nesse período todo. Então, na minha cabeça, duas complicações do pós-infarto do miocárdio e que tiveram a sua incidência muito reduzida na era atual, na era da reperfusão. Muito bom. Edu Pesaro, me conta uma coisa, depois dessa abordagem inicial, dessas considerações, faça a sua consideração focando um pouco mais nesse derrame pericárdico. Nós sabemos que tem um trombo e tem um derrame pericárdico, e esse derrame pericárdico, depois nós vamos ver, pela interpretação do Kaiser, eu só estou me adiantando em decorrência de despertar um pouquinho mais a discussão, parecia que esse derrame estava comprimindo um pouco mais o lado direito do coração. Pode comentar. Acho que o Bruno já falou bastante. O que me chama desde o início a atenção é o tamanho do infarto. Eu não vi aqui nos slides o pico de troponina da fase aguda, mas deve ter sido uma coisa muito alta. E infartos grandes, assim, submetidos à trombólise, eles são mais propensos a ter complicações, inclusive mecânicas. Por exemplo, uma pequena rotura de ventrículo seria uma complicação não muito estranha para um infarto desse tamanho que foi trombolizado na fase aguda. Inclusive, tem estudos da década de 80 que mostravam que, por algum motivo, a trombólise, apesar de salvar vidas, aumentava um pouquinho ao risco de trombose, de rotura de ventrículo. Então, uma das possibilidades é que esse ventrículo tivesse uma pequena rotura na fase aguda, que foi babando e que formou um derrame crônico. Falando contra isso, seria um eco pré-alta, mostrando o pericárdio normal, se tivesse esse eco pré-alta normal, então não houve nada. E a ressonância magnética também não encontrou nenhuma falha na integridade do ventrículo 3 meses depois. Então, tendo isso como considerado, parece mais um Dressler mesmo, né? Já que tem uma latência de 3 meses e considerando isso que eu acabei de falar, parece Dressler. Aqui fica um paradoxo de tratamento entre o derrame e o trombo, né? Lembrando que para a rotura de VE, aí sim o tempo de 3 meses seria muito grande para a gente pensar em trombo de VE, né? Trombo não, desculpa, rotura de VE. Eu mencionei na possibilidade de ter havido uma rotura na fase aguda, um derrame, e esse derrame tivesse ficado lá, né? Não fosse um derrame novo, fosse um derrame crônico, né? Mas como a ressonância é normal para a integridade do ventrículo e tinha um eco da fase aguda lá, não sei qual a precocidade daquele eco da fase aguda, que o pericárdio estava bem, então eu estou mais no Dressler mesmo. Agora, o trombo, o que a gente tem aqui? Medo de anticoagular e ele piorar o derrame e tamponar, medo de não fazer nada e ele embolizar. Porém, trata-se de um trombo que tem 3 meses, não é isso? É um trombo de 70 dias. Esse trombo não esperou 60 dias para ser formado. Ele foi formado lá na fase aguda e subaguda. Teoricamente, seria um trombo já com uma certa organização, uma certa cicatrização. Porém, mantém-se a insegurança. Eu não queria estar na pele do professor Elias conduzindo, porque você está com um problema na mão que não tem uma solução no livro. Aí é criação mesmo, vai ser artista agora. E enquanto o Kaiser coloca ou comenta a ressonância, vamos colocando aí a ressonância para o Kaiser fazer a interpretação, eu quero saber de você, Edu, é importante saber que tipo de derrame pericárdico que é?
se é um derrame seroso, se é um derrame hemorrágico. Teria algum interesse eu avançar no diagnóstico desse derrame? Depois eu vou dizer qual foi a estratégia adotada em relação à conduta. Dá para ver aí a ressonância ou não? Olha, simplificando... Oi? Vocês querem que projete aqui ou podem projetar pelo Pax? Eu tenho um PowerPoint preparado, se acharem mais fácil. Pode projetar. Ele aparecendo aí, você usa o seu método. Então, vamos lá. Aí, ó. Então, comenta um pouco sobre esse derrame, porque nós ficamos com dúvida, será que esse derrame é alguma coisa inflamatória? Será que tem realce tardio? Será que ele está realmente comprimindo? Será que ele é pequeno, grande, médio? Olha, eu acho assim, evidentemente que um clínico faz uma avaliação global. Se o paciente tivesse com sintomas, por exemplo, de tuberculose ou uma neoplasia saltando aos olhos, evidentemente que isso está no jogo. Mas eu atribuiria, a princípio, o fenômeno ao pós-infarto mesmo. Eu vi várias proteínas C reativas negativas, se eu não me engano, aqui nessa avaliação de 3 meses, falando contra uma pericardite viral. Se teve uma pericardite viral 15 dias antes, 1 mês antes, e passou desapercebida, isso também não muda muito, na minha opinião, o tratamento. O tratamento vai ser empírico e baseado em, provavelmente, anti-inflamatórios. Vamos ver a interpretação do Kaiser. Bom, pessoal, boa noite a todos. Professor Elias, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E a gente trouxe a ressonância magnética, primeiro só mostrando rapidamente sobre a função, né, que a gente tem a diástole máxima, a gente já nota esse derrame circunferencial, tá, como foi comentado. Quando a gente vê a sístole, a gente percebe que não há uma redução significativa da cavidade, de forma que mostra que há uma disfunção sistólica. A gente depois mostra para vocês aqui, de forma global, bem sucintamente, a função cardíaca, né? A gente tem uma fração de ejeção aí de 32%, que fica com uma disfunção sistólica global de moderada a quase acentuada. Além disso, há uma dilatação cavitária também. Aqui a gente vê um indexado de 120, que dá uma dilatação aí importante de ventrículo esquerdo, assim como a gente pode ver que há uma dilatação também de átrio esquerdo. Aqui falando sobre a parte do derrame, né, essa aqui é uma sequência que a gente faz pós-contraste, é um realce que não é o realce tardio do miocárdio, mas é um realce para pericárdio, né, e a gente já consegue observar que há um realce dos folhetos, né. Quando a gente dá um zoom, a gente percebe que há um espessamento também, aí quase 4 milímetros, a gente deu como 3 milímetros, o que caracteriza para a gente, portanto, um processo inflamatório pericárdio, que diante dos achados que já foram comentados, né, no paciente aí, numa fase mais crônica de infarto, levanta a bola para a gente sim de uma síndrome de Dressler. Né? Lógico que pela ressonância a gente precisa juntar com a história, a gente consegue caracterizar um processo inflamatório pericárdio com um derrame pelo menos moderado. Indo um pouco além, né, aqui a gente tem uma imagem estática da cine, a gente consegue ver que há um colabamento de átrio direito, certo? Provavelmente relacionado ao derrame, assim como há uma impressão aqui na parede lateral do ventrículo direito, né? Esse conjunto de achados denota para a gente que há uma certa repercussão do derrame sobre as câmaras cardíacas direitas na ressonância também, certo? A gente pode eventualmente fazer manobras inspiratórias e outras manobras dinâmicas em tempo real para sensibilizar e ajudar no diferencial. Bom, aqui é uma sequência ponderada em T2 para mostrar que não havia edema miocárdico, poderia eventualmente caracterizar uma nova injúria isquêmica aguda, isso não foi visto, e a gente consegue ver também de forma bem evidente o derrame também que briga aqui no T2. Né? Aqui novamente mostrando isso. A gente já vê aqui uma sequência de realce tardio nesse caso aqui, né, que mostra aí um realce tardio de aspecto transmural de toda a parede anterior do ventrículo esquerdo, né, caracterizando para a gente, então, esse infarto que foi referido sem viabilidade. Eu também trouxe para vocês 2 câmeras que mostram, então, que a parede anterior foi praticamente toda embora, associada ao ápex também. Né? E aqui, um pouco difícil de ver, mas é o que seria o trombo que foi mencionado, né? Ele não foi acertado tão em cheio na ressonância, mas a gente conseguia levantar a bola para esse trombinho também aqui no ápex do ventrículo esquerdo, né? Aqui uma sequência de 4 câmeras, novamente reforçando aquele aspecto de realce do pericárdio, né? E também mostrando que há um acometimento não só da parede anterior, que não aparece toda aqui, mas também um realce transmural de segmentos apicais, né? Que também apresentava aspecto circunferencial nesse caso. E aqui mostrando só uma imagenzinha da pontinha do coração, do ápex, né? Mostrando então aquele trombinho que a gente havia comentado, certo? Acho que era isso.
Muito bom. Olha como o exame é importante, como ele serve para dar um direcionamento para a gente. Porque o problema é o seguinte: nessas alturas, o paciente já tinha feito a coronariografia e aparentemente não tinha nada de isquêmico. A gente tem que levar em conta que o paciente voltou a ter um desconforto no peito. E ele me falou: olha, parece igual aquele que eu tive aquela vez aqui na estrada também, na Castelo Branco. Aí ele voltou lá para Alphaville. Aí eu fiquei pensando, bom, ele tem um derrame pericárdico. Será que ele tem uma pericardite aguda? Coincidentemente, aconteceu para justificar esse desconforto? Eu não sei. Na evolução, eu não fiquei assim satisfeito com alguma possibilidade, alguma hipótese sobre esse desconforto que ele teve. Kaiser, se fosse uma pericardite aguda, coincidentemente, que aconteceu agora, eu teria sinais diferentes do que esse? Eu posso dizer, pelo fato desse pericárdio já estar um pouco espessado, que é uma coisa antiga, de alguns meses? Elias, por essas imagens apenas, eu vou até retornar aqui, a gente não consegue diferenciar, né? O que a gente poderia, numa pericardite crônica, é ver alguma área de baixo sinal que denotasse para a gente a calcificação, mas de forma indireta na ressonância, que seria típico da pericardite constritiva, que não é o caso aqui. No entanto, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, uma pericardite viral. A gente consegue ver, na verdade, a via final comum fisiopatológica do processo inflamatório pericárdico. A gente consegue pensar no Dressler, aliado à história e aos achados do Real tardio, que mostram a lesão isquêmica também. Então, tentando juntar as duas coisas, a gente consegue encaminhar um pouco para isso, mas a gente não conseguiria, de toda forma, excluir uma pericardite viral pura. Lembrando que, independente de se excluir ou não a etiologia, doutor Elias, pensar tanto em pericardite viral quanto em Dressler, o tratamento vai ser muito parecido, né? Para ambos, a gente vai usar a corticina como medicação e anti-inflamatório não hormonal e vamos reservar corticoide para os pacientes mais refratários e na recidiva e quando você tem uma recidiva muito frequente dos casos. Então, eu acho que, independente da etiologia, eu acho que o tratamento vai ser igual, não vai mudar, a gente vai usar anti-inflamatório como tratamento e na minha opinião, com um paciente como esse, 62 anos, a gente sempre tem que tentar explicar as coisas baseadas numa única etiologia, né? E eu acho que um infarto tão extenso como esse, potencialmente Dressler é uma teoria, é uma hipótese bastante plausível para isso, né? Milton, qual é a cor Só queria lembrar, professor, que, doutor Elias, que a PCR, eu vi várias PCRs negativas deste segundo evento, com 70 dias, e isso fala muito contra uma pericardite aguda, né? Muito, muito contra. Praticamente... Dressler também pode aumentar o PCR, sabe? Não, isso é interessante, porque... É um Dressler tardio, né? Você está pegando uma pessoa com 70 dias, mas para uma pericardite aguda viral, eu acho que está fora de cogitação com a PCR persistentemente negativa. Praticamente, eu acho que não existe essa entidade. Agora, o Dressler pode ter começado 1 mês antes, 2 meses antes, e você está pegando isso andando. Não necessariamente a dor que ele teve, acho que não vai dar para responder se foi um pequeno vasoespasmo, uma coisa microcirculatória, ou mesmo o derrame que está incomodando ele, começou a incomodar a partir de um certo ponto de crescimento. Mas um evento agudo com a PCR negativa, um evento inflamatório agudo, eu acho muito improvável. Eduardo, uma coisa interessante, doutor Elias, é que no primeiro eco, parece-me que 24 horas após o evento, ele não demonstrava derrame. Então, na verdade, parece que dentro de uma linha lógica de segmento, parece que o Dressler é muito mais plausível, porque ele teve um evento agudo, não é verdade? Talvez um Dressler mais prolongado, como o Edu falou, como o Bruno disse, mas, na verdade, teve um evento inicial, que foi o evento isquêmico, e apresenta um derrame, que apresentou também uma dor torácica, que pode ser muito bem explicado, talvez em função desse derrame pericárdico, e que se encaixa muito bem na sequência do processo isquêmico. Vocês não acham? Porque pensando numa pericardite viral, dentro de toda essa sequência, parece mais lógico que seja um Dressler mesmo.
Tem E que ele algumas coisas que são desenvolveu... interessantes que a gente tem que considerar. Primeiro, a gente aprende em clínica médica, em propedêutica, pelo menos é um conceito que eu tenho, que os pacientes que têm qualquer alteração de serosa, pleura, pericárdio, peritônio, acabam tendo hemossedimentação e PCR alterados, porque eles inflamam mesmo. Então, nós estamos aqui com um caso que a PCR sempre foi baixa, sempre foi normal. E isso daqui é contra qualquer um dos dois tipos, né? Seria contra os dois tipos, ou pelo menos a pericardite aguda. Será que no Dresler o PCR já não tem aquela manifestação, aquela alteração como no caso agudo, porque já seria uma coisa mais crônica, mais estabelecida? Mas o que me chamou a atenção é que, nesse caso, estava tendo uma compressão. Será que o Dresler, ele evolui? Ele pode, em geral, ele evolui não naquela fase aguda do infarto, onde a gente pode ter um derrame pericárdico seromorrágico, por alteração da consistência, por transvasamento, por lesão do miocárdio junto ao pericárdio. O Dresler, ele acontece tardiamente. Agora, quantas vezes vocês viram Dresler com 3 meses, com 4, com 5 meses? O Dresler descreveu isso daqui em 1956, se eu não me engano, e tem um componente imunológico, né? O reacional em relação ao processo. Eu imagino que na fase aguda, se fosse o derrame pericárdio uma fase aguda, ele seria seromorrágico. E aqui, como ele é crônico, ele seria mais seroso. Claro que acabamos não indicando punção, bem que a gente gostaria de ver a cor desse derrame. Alguém tem visto assim Dresler com 4, 5, 6 meses, com frequência? Doutor Elias, a descrição clássica dele, ele descreve de semanas, mas tem casos descritos com até 6 meses da agressão isquêmica, tá? Então, a gente tem, assim, até quando você... Eu tive a oportunidade de apresentar na SOCESP, em uma ocasião, as complicações pericárdicas pós-infarto, né? E tem uma série de casos de Dresler muito interessante, porque boa parte desses casos tem meses, sim, mas tinham casos que tinham 6 meses pós-infarto, onde o diagnóstico inicial apontado era de síndrome de Dresler, de síndrome pós-injúria miocárdica. Então, eu acho que ainda está dentro do tempo que a gente esperaria, sim, doutor Elias, como possibilidade para essa entidade. Eu acho que pouca gente conseguiria responder se o PCR no Dresler é tão alterado, porque eu não sei se tem trabalho, eu também não procurei. Doutor Elias, mas nessa série de casos, né? Nessa série de casos interessantes que eu tive acesso, o PCR geralmente vem aumentado na síndrome de Dresler também. Tá? Então, é uma reação inflamatória também e tem um componente inflamatório essa história toda, e mesmo a gente esperaria sim um PCR mais alto, talvez não tão alto como numa síndrome infecciosa, mas de forma geral o PCR vem aumentado. Eu acho que o Dresler é uma doença rara, é uma complicação rara. Muitos de nós não vê nenhuma Dresler ao longo de muitos anos. Não é uma coisa que a gente costuma ver. Acho que a PCR está negativa persistentemente e mostra que o quadro é mais crônico do que agudo. Esse Dresler pode ser de 30 dias atrás, 45 dias atrás, e agora você está vendo o resultado de uma cronificação desse derrame. E realmente acho que talvez isso não vá mudar muito a nossa conduta daqui adiante, saber se isso tem uma semana ou 20 dias e tal. Eu acho que o Kaiser até pode dizer, mas esse volume desse derrame pericárdico ser tão bem tolerado mostra provavelmente também aspecto crônico e não agudo, imagino eu. E a outra coisa que eu queria perguntar, Kaiser, curiosidade, a ressonância é boa o suficiente para garantir que o ventrículo é completamente íntegro? Bom, a gente faz uma varredura e consegue ver com uma boa definição o miocárdio. Vamos dizer assim, uma ínfima lesão poderia passar pelo gap que a gente usa.
mas certamente seria uma coisa com pouca ou nenhuma repercussão. A gente teria eventualmente algum artefato de fluxo que denunciaria isso. Eu acho improvável que alguma lesão tenha passado particularmente. Em relação ao derrame, bom, de fato é um derrame moderado e incomoda um pouco para pensar numa coisa crônica pela ressonância, que existiam alguns sinais, apesar de discretos, de repercussão hemodinâmica em câmaras direitas, com um certo colabamento parcial do ventrículo e do átrio. Isso incomoda a gente um pouco para pensar que seja uma coisa totalmente crônica, justamente por ter essa pequena repercussão. Como foi comentado, aproveitando o gancho, sobre o derrame hemorrágico, eventualmente a ressonância poderia ajudar a caracterizar um derrame com conteúdo hemorrágico ou mais seroso, mais hiperproteico, por um sinal mais alto em T1, que a gente não observa também neste caso. Então, vamos por mais uma pedrinha nesse caso que chamou a atenção de uma forma muito interessante. Então, nós temos aqui um derrame pericárdico de 3 meses ou 2 meses, mas que seguramente é relacionado com alguma coisa que ele teve em dezembro e foi aparecer agora em março. Muito bem. E durante todo esse tempo, o paciente teve 2 coisas interessantes. Sempre hemossedimentação e PCR baixo, que até certo ponto eu acho estranho, né, num paciente com um derrame pericárdico, e um derrame pericárdico que tem alguns sinais, pelo menos aparentes, que está tendo uma certa compressão. Não sei se isso, até que ponto isso é real ou não, mas tem um derrame que não é pequeno. Um derrame que não é pequeno. Agora, outra coisa que eu vou colocar aqui para todo mundo pensar, quem está nessa reunião, tem colegas aí experientes, o Fábio Pita, tem o Bacelar e outros colegas que estão aí, esse paciente teve um desconforto precordial sugestivo SIC, pelo menos pela informação dele. A cine não deu nada. O pericárdio não tem PCR elevado. Mas esse paciente sempre tem troponina 30, 40, 50, 70. 50, 70. Mesmo depois que ele melhorou, voltou no consultório, eu dosei proteína 70. Da onde que a troponina 70? Da onde que está saindo troponina de dentro do miócito? Está inflamado? Ué, mas como está inflamado e tem o PCR normal e a hemocimentação normal? Olha aqui as troponinas dele aqui nesse março, olha como vem vindo, 79, 71, 46 e 31. E outra coisa, eu jogo mais, porque vocês que vão resolver esse problema, a gente está cansado de ver paciente com troponina elevada. Vocês imaginaram troponina de 65, 79, os caras me tocando o telefone aqui dizendo que é troponina de pânico, às vezes com 20, 25. Eu queria que vocês comentassem isso, porque a gente sabe que essa troponina ultrassensível, ela aparece em qualquer coisa, às vezes num resfriado, numa virose que a gente não percebe, ela deve subir, e até com uma tosse forte, talvez. Agora, olhem aqui nesse diapositivo, embaixo, proteína C reativa, sempre baixo, e hemocimentação sempre baixa, e troponina sempre aumentada. Vamos lá, vamos elucidar isso daqui. Eu sei que são coisas que a gente está aprendendo com isso. Alguém quer dar algum palpite aí? Vamos lá, Mioto. Olha, doutor Elias, o significado dessa troponina alta nesse cenário, a gente poderia explicar talvez por um pouco essa inflamação, talvez acabar inflamando por contiguidade o miocárdio de uma forma geral, ter algum grau de lesão. Eu não sei o significado dessa troponina que persiste elevada. Por que essa troponina, você me falou que mesmo depois de já melhor nesse processo, essa troponina persiste ainda elevada. Uma coisa que é muito interessante, e que talvez essa proteína, a gente não saiba o porquê, mas talvez isso seja uma informação prognóstica, viu, doutor Elias? Já tem vários cenários onde troponina persistentemente elevada acaba marcando pacientes com prognóstico pior. A gente teve uma publicação de já uns 4 anos atrás, que a gente pegou pacientes com DAC crônica do meu ambulatório do INCOR, e aqueles pacientes que tinham troponina ultrassensível elevada, comparando com meus pacientes com DAC crônica, eu estou falando de DAC crônica, normais, esses pacientes com troponina ultrassensível elevada, no contexto da DAC crônica, eles tinham pior prognóstico e morriam mais. Foi
marcador prognóstico para a gente em pacientes com doença coronária crônica, tá? Então, assim, eu não sei qual o significado, mas talvez isso tenha alguma implicação prognóstica aí para a gente pensar. Muito bom. Pita, o que você acha, hein? Boa noite a todos. Obrigado, doutor Elias, aí pelo convite para participar aqui dessa reunião. Acho que o Bruno tocou num ponto muito importante, que é o valor prognóstico da troponina nos pacientes com doença arterial coronária, mas aqui fica claro que não é uma injúria crônica, é uma injúria aguda. Ele chegou com 30 de troponina, foi para 60, depois 70. Então, ele dobrou a concentração de troponina no sangue, o que sugere que esteja acontecendo aí um processo de injúria miocárdica. Tem uma associação da troponina com o PCR, com o VHS dele, que se mantiveram baixos, talvez falando a favor de um processo local de injúria não sistêmico. Acho que fala mais a favor ainda da síndrome de Dressler, em detrimento de miopericardite, mas só esse derrame pericárdico aí em volta do músculo cardíaco, não sei se era um derrame sanguinolento, poderia fazer com que se liberasse uma concentração de troponina. Em relação aos pacientes que têm troponina elevada, pós-infarto é esperado, né, que se mantenha, qualquer paciente que infartou, ele vai ter um percentil 99 de troponina acima do que nós vemos na população normal. Então, se a gente tivesse um valor de troponina, por exemplo, de 35, 40, ficasse variando nisso, ele voltasse com 35, a gente poderia chamar de injúria crônica. Mas nesse caso especificamente, tendo visto que ele dobrou o valor, sugere que um processo agudo está acontecendo no músculo desse paciente, no músculo cardíaco desse paciente. É muito interessante a gente fazer algumas conjecturas, porque vocês vejam bem, mais uma vez, a gente tem que tratar o paciente, tem que abordar clinicamente o caso global. Eu sei que tem alunos assistindo essa nossa reunião. A gente não pode tratar o exame, porque se tratar o exame, proteína C reativa devia estar elevada, a oxidação devia estar elevada com o derrame pericárdico. E aqui, será que o paciente está infartando? Mas o paciente foi cada vez melhorando, melhorando. É claro que isso daqui aparece, essa troponina ultrassensível, ela é muito ultrassensível, como o nome diz mesmo, ela fica sempre alterada. Então, o que é importante é uma abordagem, vamos dizer, holística, global do paciente. Nós tivemos que tomar uma atitude. Eu subi até o oitavo andar, que é o centro do saber, onde está a unidade coronária, peguei o Pita, peguei o Pita não, o Pita também, eu peguei o Pita, peguei o Bruno Mioto, peguei o Amit. Aliás, fazendo um parênteses, nós também temos que ter um hard team de urgência, em que às vezes você tem que tomar uma decisão na hora. Então a gente vai no oitavo andar, chama um grupo, discute lá. É uma beleza, né? Você está num lugar que tem muita gente que sabe e você troca as opiniões. Então, eu tinha que tomar uma decisão aqui, porque se tem um trombo, e a impressão inicial era que era um trombo, o Pesaro, que ele estava balançando na ponta, depois isso foi melhor reavaliado, mas eu tive que usar esse raciocínio para tratar. Outra coisa, não era mais de 3 meses, em geral costumam considerar como um trombo já mais formado, mais estruturado, depois dos 3 meses. É claro que biologia não é matemática. Se bateu 89 dias, não é 3 meses, não. Mas ele tinha uns 70 e pouco, 80 dias, 77 dias de evolução. Bom, aí a gente teve que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Começamos com colchicina, que é o que se usa classicamente, mas a colchicina não tem um efeito tão imediato e tão potente como o corticoide. Se bem que esses pacientes com pericardite, você começa a dar corticoide, às vezes para tirar é difícil. Começamos com colchicina e o trombo estava lá, pelo menos segundo aquele conceito inicial, balançando, e precisava dar um anticoagulante. Como que a gente ia fazer? Aí eu associei o flebocortide, e o que vocês fariam em relação a esse trombo na ponta, hein? Dentro desse contexto. Doutor Elias, eu acho que essa questão do trombo ela é extremamente, como eu disse, a questão de anticoagulação de trombo ela ainda é extremamente discutida. Por quê? Por ser um fenômeno relativamente raro, é muito complicado você fazer
você fazer um estudo prospectivo, um ensaio clínico com esse tipo de paciente, tá? Tanto que as diretrizes, elas recomendam anticoagulação nesse cenário, sim, principalmente, óbvio, quando você tem evento tromboembólico, mas a anticoagulação acontece nesse período aí de 3 a 6 meses, né? E aí outra grande dúvida que tem nesse cenário da anticoagulação de trombo é qual o anticoagulante, né? E se as diretrizes ainda usam como primeira opção a varfarina nesse cenário, apesar de cada vez mais a gente estar usando os novos anticoagulantes, aí, os anticoagulantes diretos nesse cenário também. A minha proposta inicial seria de anticoagulação até completar 6 meses pós-infarto do miocárdio. E o derrame? Ainda mais com essa história de trombo móvel. Então, esse é o grande ponto, doutor Elias. Aí, como estratégia, isso não é baseado em nenhum estudo, eu acho que tem muito da experiência, tá? Pensando num Dressler, se a gente pensasse que no Dressler como hipótese principal, eu não teria receio de anticoagular simultaneamente a tratar o Dressler, tá? Não imagino a anticoagulação, como a gente está falando de algo inflamatório, eu não imaginaria a anticoagulação aumentando o derrame. Então, pensando num Dressler, se essa fosse a nossa hipótese nesse momento, lembrando que é muito fácil medicina do dia seguinte, mas se essa fosse minha hipótese naquele momento, eu não teria muito receio de anticoagular simultaneamente ao tratamento do derrame com anti-inflamatório. Mas, Bruno, só para entender, o antiplaquetário entrou na sua conta ou você ia descansar o antiplaquetário e deixar só o anticoagulante? Provavelmente eu dispensaria a aspirina e deixaria anticoagulado com inibidor de ADP, como a gente faz no cenário de paciente com fibrilação atrial e que vai e evolui com síndrome isquêmica aguda. Eu tiraria a aspirina da jogada, Edu. Eu manteria ele com um anticoagulante mais inibidor da P2Y12. Bom, vou passar rápido a minha opinião, até para ouvir os outros aí, porque eu acho assim, aqui não tem livro e não tem estudo, e não tem diretriz. Aqui é estado da arte, porque tem simultaneidade de 2 fenômenos. Você tem o derrame, quase tamponando, você tem um trombo, que fase meio cronificado, X, né? A mobilidade, agora o senhor falou que tinha mobilidade, enfim, me parecia um trombo atapetado de ponta, mas depois parece que tinha mobilidade. Então, eu acho o seguinte, os estudos com pericardite, o que tem de literatura com pericardite viral, mostra que a anticoagulação é uma preocupação. Na pericardite viral, que precisa ser anticoagulada, a gente já teve caso assim, com flutter agudo, FA de tempo intermitente por causa da pericardite, você tem que anticoagular a pericardite e isso aumenta o caso de tamponamento. Infelizmente, eu tive um caso de tamponamento exatamente neste cenário. Então, aqui eu acho que tem os 2 problemas. Como eu faria? Eu faria um meio termo. Eu tiraria aspirina, eu deixaria clopidogrel, que é um inibidor de ADP mais moderado do que ticagrelor, e eu faria uma anticoagulação, mas de preferência com uma dose defensiva. Eu tentaria procurar uma dose ajustada na hora de fazer o cálculo para a idade, função renal. A minha tendência seria deixar uma subdose. Obviamente que isso é estado da arte total, né? É uma criação, porque baseado não existe nos nada estudos com FA. Mas, enfim, essa seria a minha jogada. Ou eu faria igual ao Bruno, clopidogrel com xarelto em dose plena, por exemplo, ou eu faria um clopidogrel com 15 miligramas de xarelto. Seria uma possibilidade dentro de um estado da arte, né? E observaria a evolução, claro. Com muito cuidado no derrame, porque tem risco de tamponar, sim. E faria o tratamento com colchicina e, eventualmente, eu não sei, anti-inflamatório neurohormonal iria me dar medo por vários motivos. Eu faria cortisona, lembrando do desmame bem lento, porque um dos principais fatores de risco para recidiva de pericardite viral é a cortisona. 4 vezes mais chance. Eu faria o desmame bem suave, né? Bem suave, devagarzinho, não tirar de repente. Vamos ver. Olha, nós temos mais 10 minutos. Frank, o que você faria? Ou comenta o caso. Bom, boa noite. Primeiro, desculpa o atraso. Estava havendo uma emergência no pronto-socorro. Peço desculpas. Não cardiológica.
Primeiro, dizer, acho que já deve ter sido dito, que o caso é desafiador, está fora das evidências, e aqui a gente vai, todo mundo dá opinião. Acho que a indicação de anticoagulação só existe por conta dessa suposta imagem de trombo móvel e que depois virou não móvel e sim fixo. Então, se o trombo fosse fixo desde o começo, a gente não estaria provavelmente discutindo anticoagulação, uma vez que a gente tem relatos de que esse trombo muitas vezes está protegendo o ventrículo de uma ruptura, o que então anticoagular não seria bom, né? Tirar esse trombo de lá talvez não seja o melhor caminho. Uma vez sendo um trombo móvel e a gente precisa anticoagular, eu concordo com o Bruno, concordo com o Péssaro, novo anticoagulante oral associado a clopidogrel, que é um antiplaquetário, vamos dizer, menos potente. Fora isso, a troponina eu acho que está associada ao quadro local derrame pericárdico, aumento de pressões de enchimento e talvez um pouco associado ao estresse da região infartada e com aumento de pressão de enchimento. Eu não peguei a discussão toda, mas o meu caminho seria esse. Em relação ao tratamento anti-inflamatório, eu deixaria a colchicina, cortisona, não sei se daria de saída, tentaria controlar só com colchicina. Então, vocês Elias, 30 segundinhos, só queria acrescentar com relação ao trombo. Essa imagem que foi mostrada é um trombo fixo com pequena mobilidade sem pedículo. O que é importante é a base do trombo. Isso traz estabilidade. Esse derrame ele é seroso, não é hemorrágico em hipótese alguma. A questão do colabamento, que a gente tem que ver também, é quanto tempo dentro da sístole e da diástole existe uma invaginação da câmara. Muito mais importante que a extensão da invaginação é o tempo dentro do ciclo cardíaco. E após, acho que alguns dias depois, ele repetiu um ecocardiograma e o derrame era discreto. Então, o trombo é fixo, com pequena mobilidade, base larga, pequena chance de desprendimento. O derrame ele é seroso, não é hemorrágico, não há nenhum comprometimento hemodinâmico. E com relação a 3 ou 4 dias depois, foi repetido o eco e o derrame era discreto. Desculpe só acrescentar essas informações na tentativa do esclarecimento. Depois eu gostaria que o Mariane respondesse para a gente. Vamos fazer de conta que você está no cateterismo. A gente não tem feito ventriculografia, mas vamos supor que você faça uma ventriculografia e você encontra um pedúnculo muito fininho, e aquele trombo na ponta balançando, querendo soltar. Depois você vai contar para a gente se tem alguma técnica de você retirar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o tipo do caso que é interessante, porque ele não está nos guidelines, depende da experiência de cada um. E até agora o paciente ele acabou evoluindo bem, mas qual foi o raciocínio que eu adotei? Primeiro, eu estava com medo do trombo, porque eu tinha aquela ideia que ele era pedunculado e às vezes eu sonhava à noite que ele estava soltando. É claro que não era tanto assim. Mas eu tinha que acabar rápido com o derrame, e a colchicina estava demorando 2, 3 dias, e é claro que 2, 3 dias não vai tirar. Aí eu apelei, gente. Aí eu dei corticoide para ele. Eu tenho os casos de pericardite que eu dou corticoide, e depois eu me arrependo. Tira rápido, depois fica mantendo, você tira, volta, tira, volta. Bom, então eu queria tratar esse trombo pedunculado, cíclico, e queria diminuir o derrame. Diminuir o derrame, corticoide vai bem. Eu imaginava que ele era seroso mesmo, nessas alturas, e foi isso que aconteceu. Com corticoide, ele, limpou. Mas eu não fiquei tranquilo, eu dei um pouquinho de Clexane para ele durante um tempo. Quando ele voltou, ele estava praticamente, tem um eco aí, praticamente sem derrame, um derrame mínimo, e o trombo estava lá. Aí eu entrei com um anticoagulante oral. Tirei o Clexane, o paciente ficou com o anticoagulante oral, eu tirei a aspirina, mantive clopidogrel e o anticoagulante, conforme foi sugerido. Agora,
o paciente ficou com uma sequela, ele tem uma fração de ejeção de 43. Aí tem um detalhe. Eu cheguei à conclusão, na evolução desse caso, que esse paciente estava um pouquinho congesto, que tinha uma certa disfunção sistólica e um pouco de diastólica com manifestação clínica, porque ele melhorou clinicamente muito com uma pitada de diurético. Ele tinha um BNP que estava um pouco mais elevado, e na evolução ele voltou com BNP baixo, tomando uma pitadinha de diurético, está fazendo exercício, já está se condicionando. E se aquele pedúnculo tivesse o trombo com pedúnculo, Mariane e o Pedro Lemos aí, o que vocês fariam na hora? Doutor Elias, apesar de existirem sistemas dedicados à aspiração de trombo no território venoso e na artéria pulmonar, como Angiojet, Angiovac, existem casos anedóticos descritos de retirada de trombo do átrio direito e do ventrículo direito, mas são raríssimos, anedóticos e apenas no sistema direito. Não existem sistemas dedicados para esse tipo de tratamento no sistema esquerdo. O risco de manipulação desses trombos na cavidade e embolização é enorme. E quando fazemos ventriculografia esquerda e não sabíamos que ali tinha um trombo, porque se a gente sabe, nós não fazemos a ventriculografia esquerda, por causa do risco exatamente do catéter tocar esse trombo e produzir embolização. Quando a gente faz, realmente a gente se preocupa bastante e tenta manter o catéter de ventriculografia, o pigtail, o mais distante possível desse trombo, para tentar evitar a embolização. Então, infelizmente, para trombo no ventrículo esquerdo, não existe nenhuma técnica de aspiração. O que nós temos é medo de colocar um catéter lá dentro do ventrículo esquerdo quando ele tem um trombo. É isso. Olha, nós temos mais 2 minutinhos. Frank, nós precisamos estabelecer nessa reunião, igual no jogo de futebol, tem aquela plaquinha com a prorrogação de 5 minutos, porque às vezes os casos interessantes são acréscimos. Mas eu acho que esse caso foi muito interessante. Acho que com o tempo a gente vai, cada caso que a gente tem é um caso diferente, a gente vai aprendendo mesmo. Alguém quer dar alguma opinião aí também? Bacelar está por aí, mais alguém? Essas eram as perguntas que a gente queria colocar, mas como é uma reunião informal, nós somos qual a origem do derrame, o trombo apical, etc, etc. E aí tem algumas outras coisas ali, tipo de pericárdio. Quem que fez isso daí? Esse diapositivo não é meu, não. Quem que fez? Não, esse é meu. É seu? Então tá bom. É tudo que a gente falou. A pericardite aguda, na fase aguda do infarto, ele pode dar uma pericardite na semana do infarto, só pela inflamação adjacente. O derrame pericárdico pode ser rotura na fase aguda e subaguda. E tem o Dressler, essa entidade mais tardia, a imunomediada, que é rara, né? Que é rara, mas vê-se que de vez em quando vai trombar um aí, cujo tratamento é empírico e é baseado, é igual ao da pericardite sensulato, né? Não existe um tratamento para Dressler. Só um comentário, doutor Elias, rápido, em relação à dose do anticoagulante do NOAC, tá? Uma vez optado por anticoagulado, doutor Elias, eu usaria a dose cheia, a dose. Eu só reduziria a dose se realmente tivesse algum critério de redução da dose. É óbvio que esses critérios foram estabelecidos nos estudos para fibrilação atrial. Por que eu digo isso? Quando a gente pensa em fibrilação atrial, e vou pegar um exemplo clássico do apixaban, isso em estudo de mundo real e também em cortes de segmento, o uso da dose reduzida do apixaban, ela não protege de sangramento, não há menos sangramento de eu usar uma dose reduzida de forma inapropriada, e eu tenho mais evento trombótico relacionado a isso, tá? É óbvio que isso é no cenário da fibrilação atrial, mas considerando que essa dose reduzida não protege de sangramento, a minha tendência, se eu opto por anticoagular, seria usar a dose dos estudos, a dose dos estudos pivotais em FA. Muito bom. Eu tenho conversado muito com o Bruno sobre o uso de apixabana, e ele tem uma experiência muito grande
e ele não acredita, entre aspas, muito na dose de 2,5, 2 vezes por dia, ele prefere usar de 5, mas isso daqui deve ser uma matéria de uma outra reunião para a gente aperfeiçoar esse conhecimento na prática. Então, Mioto, você pode pegar algum caso interessante relacionado a isso e trazer para essa reunião. Não só o Mioto, como os 50 que estavam assistindo, tragam casos interessantes, porque vocês vejam só, em 1 hora, a gente, sem fazer aquela discussão muito formal, com apresentação formal, a gente gera conhecimento, a gente aprende muito com isso. Então, aprendemos muito. Oi? Aprendemos muito. Não, a gente aprende. E outra coisa, eu prometo para vocês, como foi feito nas outras reuniões que nós trouxemos, aquela válvula em válvula, evolução do paciente, que, aliás, está passando muito bem, hein? Está passando muito bem. Ele teve, aquele da válvula em válvula, ele teve um ataque à arritmia supra por alteração eletrolítica na diálise e não deu muita bola, viu? Quer dizer, o negócio funcionou mesmo. Mas esse paciente agora, esse paciente em questão da nossa discussão, ele deverá vir agora no consultório no mês de maio. E ele vai fazer PCR, vai fazer troponina, vai fazer o ecocardiograma, vai fazer tudo e eu trago para vocês a evolução. Eu acho que assim todos nós vamos aprendendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Marcelo Franklin, você quer encerrar essa reunião? Muito bem. Agradeço, doutor Elias, acho que a discussão foi ótima, o tema, mais uma vez, muito bom. Cada vez mais gente nessas reuniões de Heart Team. Agradeço a participação de todos, agradeço a organização sob a coordenação do doutor Elias, dos preceptores. Gosto muito de ver os residentes aqui, gostaria de vê-los mais presentes. Obrigado a todos. Também. Oi? Estudantes também. Isso aí, os alunos, assim vamos em frente. Muito bom, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela participação e pela presença. Obrigado. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima.